qualquer negócio tenha lucro, é preciso que muitos fatores estejam alinhados e principalmente bem executados. A gente envolve aí custos fixos, variáveis, precificação, mão de obra qualificada, o cliente correto, o produto correto, o serviço bem executado, qualidade na entrega daquilo que você está vendendo, enfim, uma série de fatores que são muito importantes na hora de definir se a sua empresa vai ou não ter lucro no final. Hoje a gente vai trazer aqui dois parâmetros, dois elementos que, se forem mal executados ou se forem não forem executados, aí vocês vão entender daqui a pouco cada um deles, a gente vai ter obrigatoriamente muito problema na hora dessa empresa deixar ou não lucro para o seu proprietário. No vídeo de hoje já deu para perceber que a gente vai tocar numa ferida, a gente vai mexer no bolso, vamos falar de dinheiro, afinal de contas é isso que a gente gosta de falar de finanças, de negócios. Então no vídeo de hoje a gente vai trazer um conteúdo mais específico sobre parâmetros ou sobre atitudes ou sobre ações que precisam ser bem feitas dentro da empresa para que lá no final você acabe percebendo o lucro. Johnson, qualquer um dos fatores que der errado pode botar a empresa a perder? Sim, qualquer uma das coisas que você fizer errado, se você não controlar o seu custo fixo, ele pode quebrar a sua empresa. Se você não controlar o seu custo variável, ele pode quebrar a sua empresa. Se você não fizer um marketing bem feito, ele pode quebrar a sua empresa. A sua empresa ela já pode nascer com problemas se o plano de negócio lá atrás não foi bem feito, se as projeções não foram bem feitas. No vídeo de hoje, a gente vai falar dois que eu considero os principais parâmetros para saber se a empresa vai ou não ter lucro. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Johnson Neto, eu sou consultor financeiro para negócios, principalmente trabalhando com pequenos negócios. Johnson, por que pequenos negócios? Porque o pequeno negócio é quem sofre, é quem mais sofre no Brasil pela falta ali de conhecimento, pela falta ali de controle das operações, pela falta ali realmente de saber como iniciar e principalmente como administrar financeiramente a pequena empresa. E esses empresários acabam tendo muito problema e é nesse ramo que a gente gosta de atuar. O ponto que eu quero tratar aqui é sobre controle financeiro. Aí você vai me dizer, Johnson, controle financeiro é algo básico de ser feito. Mas infelizmente, nesses anos que a gente vem fazendo consultoria nos pequenos negócios, a gente percebe que isso é um ponto muito, mas muito negligenciado. Como assim, Johnson? A gente tem ali o controle daquilo que o empresário quer enxergar. Muitas vezes ele só olha para o faturamento, ou muitas vezes ele só olha para quanto gasta com o pessoal, ou muitas vezes ele só olha para quanto gasta com o aluguel daquele ponto que ele está. Então a gente percebe uma setorização da parte financeira, ou seja, ele só envolve aquilo que ele gosta de trabalhar ou aquilo que ele gosta de controlar. E muitas vezes essa falta de controle não traz os parâmetros corretos para que o empresário tome as melhores decisões. Então, o primeiro ponto que faz uma empresa quebrar ou que faz com que a empresa não cresça: faturamento controlado, receita controlada, despesa controlada, custo controlado, controle de entradas e saídas. Quando a gente faz a consultoria, a gente percebe muito que as empresas muitas vezes não têm dados, eles não têm o básico do que está acontecendo na empresa. Então, muitas vezes faltam dados basais, assim como o faturamento. É verdade isso que eu estou falando para vocês, que a gente chega na empresa e o proprietário não sabe quanto a empresa faturou nos últimos 3 meses, ele não sabe quanto foi o custo fixo dele, ele não sabe muitas vezes quanto ele paga de custo fixo por mês. Se você não sabe esses dados básicos, naturalmente você colocou toda a sequência financeira a perder. Uma sequência financeira ela começa com a sua receita, depois as deduções ali, impostos, taxas e por aí vai. A gente vai tirando ali os custos variáveis, custos fixos, alguns outros elementos financeiros até a gente chegar no resultado. Acabei de descrever para vocês aqui um esboço, né, muito basal, aqui, muito simples, de uma DRE. Uma DRE é isso, ela começa lá com o seu faturamento e você vai desconstruindo isso até chegar no resultado ali positivo ou negativo do mês. Se nesse meio do caminho você não controlou as entradas e as saídas, você fica sem dados, você fica sem números da sua empresa. E, gente, nos tempos de hoje, dados, informações são o ouro de qualquer negócio. Se você parar para pensar, você usa rede social. Isso aqui que nós estamos, o YouTube, ele é uma rede social. Aqui você está utilizando de graça, porque aqui o produto é você. Então o que é que ele tem seu? O que é que o YouTube tem de você? Ele tem dados. Ele sabe do que você gosta, ele sabe o que você procura, ele sabe o que você gosta de assistir e ele te oferta aquilo que você gosta. Mas ele só sabe tudo isso porque ele está 24 horas coletando dados seus. Ele está coletando informações suas. Imagina dentro de uma empresa, onde a gente precisa que no final ela dê lucro, você não ter o controle do que está entrando, do que está saindo, de onde esse dinheiro está vindo, de para onde principalmente esse dinheiro está indo. Então, controle financeiro é o primeiro e um passo importantíssimo para que a sua empresa dê ou não certo no final do mês, para que a sua empresa dê ou não lucro no final do mês. É fazendo o controle financeiro que você vai conseguir coletar esses dados e ter parâmetros como CMV, que é o custo da mercadoria vendida, ou CSV, custo do serviço vendido. É dali que você vai tirar ticket médio de vendas, é dali que você vai tirar o seu custo fixo, se ele está subindo, se ele está baixando, o seu custo variável, quanto é que ele está, se ele está subindo, se ele está descendo, onde é que está o ralo, por onde aquele dinheiro está saindo e no final do mês você não vê lucro.
Então, é fazendo controle financeiro que você vai conseguir acompanhar esses parâmetros, coletar esses parâmetros e ter dados para tomar decisões. Johnson, o que é que você me recomenda para fazer controle financeiro? Eu recomendo que você utilize um aplicativo, e aí tem alguns aplicativos, a grande maioria pagos, que fazem ali uma coleta boa de dados. Você precisa alimentar. Qualquer um que você for utilizar, você vai precisar alimentar. Eu acho a maioria muito confusa. Nas nossas consultorias, eu utilizo uma planilha que eu desenvolvi, que ela coleta alguns dados, ela coleta, né, são poucos dados que você alimenta ali, geralmente nossos clientes gastam aí 5 a 10 minutos por dia alimentando essa planilha, e a partir desses dados, as calculadoras ali automáticas acabam trazendo os parâmetros para a gente. E lá no final, ela gera uma DRE automática do mês, e lá no final do ano, ela vai gerando ali um gráfico de como a empresa se comportou durante o ano. Essa planilha eu estou formatando ela para conseguir utilizar com as pessoas que não são nossos clientes. Então a gente está desenhando ela bonitinha, deixando ela toda bonitinha para conseguir ofertar para vocês. Se você tiver interesse na planilha, nessa planilha que eu estou falando, deixa um comentário aqui no vídeo. Johnson, quero a planilha, ou então tem interesse na planilha, pode comentar quero a planilha. Assim que ela estiver pronta, eu vou fixar nos comentários, no primeiro comentário lá, vou deixar fixado o link para você ter acesso a ela e vou responder lá todo mundo que comentou eu quero a planilha com o link para você ter acesso a isso, tá? Então, algo simples, tá? Voltando aqui para o nosso assunto, controle financeiro precisa ser simples. Por quê? Porque você não tem tempo para fazer isso todos os dias, se demandar muito tempo. Você não tem 1 hora, 2 horas por dia para tomar conta do financeiro da sua empresa. Essa é a realidade. Não adianta a gente estar aqui mentindo, porra. Você vai lá, não, você vai fazer um sistema aqui, que você vai colocar aqui 200 informações todos os dias, você vai fazer 1 dia, 2 dias, no terceiro dia já não deu tempo, no quarto dia você já esqueceu aquilo ali, no quinto dia você não sabe nem para que serve. Essa é a realidade. Então a gente tem que ter algo que funciona. A gente tem algo simples. Lá no começo, nas consultorias, eu tinha uma planilha que eu disponibilizava para o cliente, e ele passava ali 1 hora alimentando. E eu comecei a perceber ao longo do tempo que não funcionava. Aquilo ali funcionaria para mim. Se ele me abastecesse com aquelas informações, seria bom para mim, enquanto consultor. Mas para ele, enquanto empresário, aquilo ali não estava funcionando. E aí eu tive que ir afinando durante o tempo essa ferramenta e fazendo ali várias modificações que fizeram com que hoje a gente tenha essa planilha. Em que o empresário alimenta 5 minutos todos os dias, ele dá as informações que de fato a gente precisa, informações que são importantes ali para a gente tomar decisões enquanto consultor, mas também passar para ele as informações mais importantes para que ele tome as decisões dele enquanto empresário, e que são simples de alimentar, que são simples de coletar, que os cálculos são feitos automáticos e que trazem os parâmetros importantes. É isso que você precisa. Então não adianta firula, não adianta negócio bonitinho, um monte de gráfico lá que você não sabe nem ler aquele gráfico, nem eu sei ler aqueles gráficos, e fica um negócio que não funciona, tá? Segundo ponto, precificação. Johnson, parece óbvio novamente, precificação de um negócio. Por que é importante precificação? Onde é que estão os erros e qual o correto? Vamos lá. Começando primeiro, por que é tão importante precificação? Primeira coisa, se você trabalha com a precificação que foi construída com base na tua concorrência, vai quebrar o concorrente e vai quebrar você. Porque vocês vão iniciar um negócio chamado guerra de preço. E na guerra de preço, eu costumo falar, e essa frase vocês vão escutar falando muito, que na guerra de preço, todo mundo morre. E isso é fato. Se você precifica a sua empresa com base no que o teu concorrente está fazendo ali na esquina, você está fazendo baseado só no preço dele. É a mesma coisa que você avaliar a vida do teu vizinho pelo que ele posta na rede social. É exatamente a mesma coisa. Você vai estar avaliando aquilo que ele quer te mostrar. A foto da rede social, o vídeo da rede social é o que o teu vizinho quer te mostrar, mas não é a realidade da vida dele. Aquilo que está na tua rede social é aquilo que você quer mostrar, mas não é aquilo que está dentro da tua casa. Então, quando você precifica a tua empresa baseado só no preço do teu cliente, do teu concorrente, desculpa, você está olhando para aquele parâmetro, você está olhando para aquilo que ele quer te mostrar, mas você não sabe qual é a realidade dentro da empresa dele. Se ele faz o mesmo contigo, ele está cometendo o mesmo erro, porque ele não sabe o que é que tem dentro da tua empresa. Então você não tem como saber do teu concorrente custo fixo, você não tem como saber quanto ele paga de aluguel, você não tem como saber quantos funcionários ele tem, você não tem como saber se ele paga todo mundo correto, se ele não paga, assim como ele não sabe de você. Então na guerra de preço todo mundo morre. Então, primeira coisa, qual a importância de uma boa precificação? Porque a partir da precificação é que vai sobrar o parâmetro mais importante para uma empresa ter lucro ou não, que é margem de contribuição. Johnson, vai traduzindo porque os negócios começaram a ficar complexos. Vamos lá. Se você vendeu algo por R$10, depois que você pagar imposto sobre isso, taxa de cartão, bonitinho lá, e depois que você tirar o CMV, que é o custo da mercadoria vendida, o que sobra é margem de contribuição. Por exemplo, você vendeu algo por R$10, você pagou ali 5% de imposto, 50 centavos, você pagou ali mais 50 centavos de taxa de cartão, já foi-se embora R$1. Sobrou R$9, você gastou R$4 para comprar aquele produto para revender. Tirando esses R$4, sobrou R$5. Então você vendeu por 10, tirando tudo isso, sobrou 5. Esses R$5 é a tua margem de contribuição. É desses R$5 que você vai pagar tudo. Você vai pagar o teu aluguel, você vai pagar funcionário, você vai pagar o seu salário se você trabalha na empresa, que é o teu prolabore.
você vai pagar o financiamento daquilo que você comprou, você vai pagar toda a manutenção, a parte administrativa da empresa, e no final ter lucro. Lembrando que o lucro não é seu, o lucro é da empresa. Então, se você trabalha na empresa, você tem direito a prolabore. Se você não trabalha, você só tem direito ao lucro e não se faz retirada de lucro todo mês. Voltando para a precificação. Precificação é algo que tem que ser feito com exatidão, mas sabendo o que está fazendo, sabendo o que está calculando. Porque muita gente aí está fazendo errado. A gente parte aqui para o segundo ponto que eu falei. Quais são os erros que a turma está cometendo? O primeiro deles é precificar pela concorrência. Segundo erro deles, fazer por técnicas de gurus que inventam uma ciência, onde tem uma planilha automática que calcula o preço para você. A não ser que essa planilha seja um gênio, né, eletrônico, o que não acontece, você não vai conseguir calcular isso por uma planilha. Não tem planilha no mundo que lhe consiga dizer o seu preço ideal. Por quê? Daqui a pouco eu vou lhe mostrar como não tem como uma planilha fazer isso quando eu lhe explicar o passo a passo correto. Tem gente fazendo precificação por markup. O que é isso, Johnson? É quando você pega o preço que você está comprando e você multiplica por um fator multiplicador. Então é mais ou menos assim. Comprei um produto por R$10 lá do meu fornecedor. Eu vou aplicar nele um markup de 2, de 2,2. Então eu vou pegar esses R$10 e vou multiplicar por 2,2. Meu preço final vai ser R$22. E é assim que eu precifico tudo. Qual o erro disso? É que a sua precificação ela fica assim, ó, linear. Ou seja, tudo vai ter o mesmo fator multiplicador. O que é que faz isso? Que você tenha produtos muito caros que deveriam ser mais baratos, produtos muito baratos que deveriam ser mais caros. E você não tem um negócio chamado esteira de produtos, esteira de preços. Você vai ter um negócio muito linear, você vai ter um negócio muito mal feito, e é simplesmente um conforto. Johnson, onde é que isso funciona? Isso funciona em alguns tipos de negócios, como por exemplo, supermercado, pode funcionar. Isso pode funcionar num açougue, isso pode funcionar num pet shop, isso pode funcionar em algumas coisas, alguns tipos de negócios podem funcionar quando você quer trabalhar com compras gerais, aplicar um fator multiplicador e ter aquilo ali como a sua base de preços. Mas mesmo assim, você precisa fazer oscilações, você precisa ter esteira de produtos. Quando você tem uma precificação sendo construída, se você cometer um erro nela, você colocou tudo a perder. Porque você pode estar sacrificando a sua margem. Porque se você monta um produto para ser, por exemplo, tem muita gente aí chamando de produto chamariz, ou produto isca, ou produto não sei o quê, e aí quando você vai olhar 80, 90% do faturamento da empresa é daquele produto, que a intenção era ser isca, mas está representando 80, 90% do faturamento. O que é que acontece? Ele vende muito, mas a margem é desse tamanho, ele não consegue pagar as contas. Então eu vejo muito e recebo muito cliente que às vezes fatura 100, 120, 150, 200 mil e não tem lucro, mas porque ele não tem margem, porque ele está simplesmente vendendo o tal do produto isca. Então tem que ter muito cuidado na hora de construir uma precificação. Dito isso, algumas das formas erradas que se precificam, a gente vai partir para a forma correta. Qual a forma correta de precificar? Eu vou gravar alguns vídeos ainda falando sobre precificação, porque é algo que a gente gosta muito, a gente trabalha com a precificação estratégica, né? A gente tem uma metodologia, não é uma metodologia própria, porque eu não inventei roda nenhuma, mas a gente trabalha com a técnica de se precificar, fazendo as análises que precisam ser feitas. O nosso diferencial está nas análises. O nosso diferencial está na capacidade de analisar o macro e o micro, e você vai entender a partir de agora. Quando a gente precifica um negócio, quando a gente está precificando os produtos de uma empresa, seja ela de produto ou serviços, a gente precisa começar seguindo uma linha de montagem do preço. A linha de montagem do preço ela vai começar ali fazendo uma análise da região do Brasil em que a empresa está. Porque eu não posso, e aí você vai começar a concordar comigo, eu não posso precificar uma empresa que está lá no norte do mesmo jeito que eu precifico a empresa que está lá no sul ou no sudeste. Por vários fatores. Primeiro que a empresa que está lá no norte ela tem dificuldades de logística para receber o produto e para entregar, ela tem dificuldade de telecomunicações, ela tem algumas dificuldades regionais, ela tem temperatura, muita coisa diferente. Quando eu estou no sul, eu tenho alguns outros problemas, mas eu tenho algumas outras facilidades. Eu tenho uma renda per capita da população muito maior, eu tenho uma cultura, muitas vezes ali, do local diferente da do norte. No sudeste eu tenho um desenvolvimento da logística, principalmente a logística last mile, né, que é a logística de última milha ali de entrega, é muito mais bem desenvolvida. Então, quando eu vou precificar, eu preciso analisar tudo isso. Eu não vou analisar uma empresa que está em São Paulo do mesmo jeito que eu vou analisar uma empresa que está lá no interior do Amazonas. Eu não tenho como fazer isso e colocar todo mundo na mesma balança. Daí você começa a entender porque é que aquele diabo daquela planilha lá que tentam lhe vender para precificar do jeito correto, ela nunca vai funcionar. Porque ela vai pegar alguns dados ali que você vai colocar e ela vai dar um preço final como se aquele fosse o correto. E talvez isso funcione, talvez isso não funcione. O custo de um colaborador São Paulo, capital, é diferente de um custo de um colaborador Manaus. E isso é diferente, porque o custo de vida lá em São Paulo é muito mais alto. Para exercer a mesma função, muitas vezes você vê que em São Paulo as empresas têm que pagar o dobro, até o triplo do salário para poder ter um colaborador. Diferente de algumas regiões no Brasil que os salários são menores, se aproximam mais do mínimo do que
se afasta ao margem mínimo. Então, quando você precisa fazer essa análise de região, para poder você começar a entender o cenário que você está trabalhando, é diferente. Depois de feito isso, eu vou analisar o teu produto, para saber se o teu produto está adequado, qual a concepção de produto que você tem, ou que você vai ter, se a sua empresa estiver sendo montada. Eu vou fazer uma análise de todo aquele escopo ali do teu produto, para entender se o teu produto está adequado ao teu cliente. E aí eu parto para analisar o teu cliente. Às vezes, a gente inverte isso. A gente analisa primeiro o cliente, para desenvolver o produto perfeito para o cliente. Às vezes, a gente faz invertido. Mas, quando eu analiso o cliente, quando eu entendo a persona, ou seja, quando eu entendo a pessoa que vai comprar o produto, quando eu entendo as características dessa pessoa, o comportamento dessas pessoas, fica mais fácil de eu desenvolver o produto correto para o cliente correto. Pega bem essa frase. É muito mais fácil, anota aí no papel isso aí, é muito mais fácil vender o produto desenvolvido para a pessoa do que tentar achar a pessoa para o produto que eu desenvolvi. Johnson, não entendi. Vamos lá. Se eu entendo quem é o meu cliente, eu vou desenvolver um produto para esse cliente específico, ficou fácil, porque eu vou simplesmente adequar esse produto às necessidades desse cliente. Então, é como a mão e a luva, elas vão casar bonitinho. Se eu invento um produto e eu tenho que sair por aí achando as pessoas que estão dispostas a consumir ele, eu vou gastar muito mais tempo e dinheiro para conseguir vender isso. O meu custo de marketing vai ser muito mais alto, o meu custo com perdas vai ser muito mais alto, o meu custo com devoluções vai ser muito mais alto. Então, na hora de desenvolver um produto, é preciso analisar a região, depois você analisa a pessoa ou o produto, e aí geralmente eu coloco a pessoa primeiro, depois a gente vem para o produto. Feito isso, a gente começa a fazer uma última análise, que a gente dá uma pincelada na concorrência. Por que eu analiso a concorrência? Porque eu tenho que entender o que a concorrência está fazendo. Eu preciso entender para também não entrar no mercado e colocar a sua empresa no mercado como se ela fosse um bobo da corte que vai sair dançando na frente de todo mundo para mostrar o produto. Não. Você tem que entender o que a concorrência daquele local faz, para depois você fazer a precificação, adequando a realidade da empresa, mas também a realidade que os concorrentes atuam. Eu não posso me distanciar tanto deles, então por isso que eu analiso eles, mas a precificação deles não pode servir de base para mim. Eu costumo trabalhar muito com empresas de alimentação, tá? Hamburguerias, restaurantes, lanchonetes. A gente trabalha muito, muito com esse ramo. E aí a gente percebe muito que a cada local que a gente vai, principalmente cidades do interior, existe as culturas, né, das cidades. Então tem cidade que a gente chega e diz assim, ó, aqui se vende yakisoba, por exemplo, desse jeito. Aqui nessa outra cidade é desse jeito. Aqui a pessoa tem uma cultura de pedir assim e pedir para adicionar isso. Na outra cidade, ó, aqui só se vende dessa forma. Então cada cidade, o mesmo prato, o mesmo tipo de negócio, tem comportamentos de clientes completamente diferentes. E aí a gente precisa se adequar a tudo isso. Então, na hora de você precificar, a última coisa que você faz é analisar o que a concorrência está fazendo, para você não ficar tão distante ali dentro daquele mercado. E aí sim a gente começa a entender o CMV que a gente vai atuar, a gente vai começar a entender, baseado nas informações lá de custo fixo, de custo variável, de tudo aquilo que a gente tem, custo com fornecedores, variáveis que a gente muitas vezes precisa aplicar. Lembra que eu falei? Se eu estou lá em São Paulo, eu tenho uma estrutura de logística que me permite saber que o preço do meu insumo não vai subir e descer toda hora, ou que eu posso ficar sem ele. Lá no norte a situação é diferente. Eu preciso de uma realidade mais tranquila, eu preciso trabalhar com as margens de erro maiores, porque eu posso ter problemas de logística, eu posso ter problemas de abastecimento, eu posso ter problemas de precificação elevada de uma hora para outra, então eu preciso trabalhar com essas margens de erro, porque eu não posso estar mudando o meu preço para o cliente de palmo em palmo. Então eu preciso ter uma precificação no preço adequado, tá bom? Então, o último passo é montar a esteira de produtos, montar a sequenciazinha de produtos, direcionar o cliente lá na minha estruturazinha de preços para onde eu quero que ele consuma. Eu tenho que vender para o cliente o que ele quer, mas eu também tenho que vender para o cliente o que eu quero que ele compre. Faz sentido para você? Muitas vezes a gente está vendendo só o que o cliente quer, mas o que o cliente quer não é o melhor para o nosso financeiro. Então o financeiro da empresa ele precisa ser montado na precificação para que o cliente compre aquilo que faz bem para a empresa. Tá certo? Então, feito isso, a gente monta de fato a precificação, chegando aos preços finais dos produtos ou serviços daquela empresa. Tá certo? Então, esse é o passo a passo que a gente segue, esse é o passo a passo correto. Percebe como isso é bem mais demorado, muito mais trabalhoso, mas muito mais preciso do que aqueles outros modelos que a gente falou lá no começo. É dessa forma que se precifica e que se tem assertividade de ter um bom produto, um produto competitivo, ofertas muito bem montadas, e aí dá para você trabalhar com oferta relâmpago, queima de estoque, combos, kits, dá para montar o que você quiser na hora de precificar um negócio, mas precisa ser feito da forma correta. Você precisa ter ofertas que chamam a atenção do cliente, mas que você tenha no final algum retorno, porque senão não vale a pena. Seu negócio não é filantrópico, seu negócio não é uma ONG. Se você quer ter retorno financeiro, você precisa estar precificado da maneira correta, para que o teu cliente saia feliz, mas que no final do mês você também fique feliz com o resultado que você vai ver lá
no demonstrativo lá do teu exercício, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, ajuda a gente. A gente traz esse conteúdo para você. Você vê que é um conteúdo que a gente tenta trazer o mais rico possível, trazer o mais detalhado possível para você. A única coisa que a gente pede em troca, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta aí se você tem interesse na planilha. Se você precisar saber um pouco mais sobre a nossa consultoria, entre em contato com a gente. Eu também vou deixar um link aqui na descrição para que você tenha contato com a gente. Mas se você quiser lá aquela planilha que eu te falei do controle financeiro, comenta lá embaixo que era a planilha. Assim que ela estiver pronta, acho que nas próximas semanas a gente está soltando ela, eu vou lá e comento no seu comentário, respondo lá o seu comentário, deixando já o linkzinho para você ter acesso, tá bom? Muito obrigado por ter vindo até aqui. Em breve tá vindo outros vídeos. A gente tem outros vídeos aí no canal também falando sobre essa parte financeira de negócio. Dá uma explorada aí, vai assistir algumas outras coisas que você vai gostar bastante. Qualquer dúvida, manda pra gente que a gente vai ter o maior prazer em te atender. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.